dura muito. Não dura muito. Mesmo nos meses de julho e agosto. Também Às vezes em Lisboa estão 35 graus. Depois à noite desculpa. Boa noite, muito obrigada pela vossa presença aqui. Boa noite também, ou boa tarde ao Brasil, uma vez que esta emissão vai ser transmitida não só para a companhia. O microfone, Helena. O microfone. Eu pensei que sim, peço desculpa então. Estão-me a ouvir agora? Melhor? Ok, vamos então começar. Muito obrigada pela vossa presença aqui na Livraria do Mercado. Nós vamos fazer esta transmissão em direto, não só para a Companhia das Letras em Portugal, mas também para a Companhia das Letras no Brasil. Portanto, boa tarde ao Brasil. Nós temos hoje aqui nesta primeira conversa da Livraria do Mercado, os autores no mercado, nós temos o Jefferson Tenório, que lançou este ano O Avesso da Pele, pela Companhia das Letras, e o João Tordo com um thriller Águas Passadas. Nós não vamos nos focar muito nestes livros, ou eu não irei focar muito nestes livros, eu vou focar mais numa conversa à volta dos outros. E os outros porquê? Porque os outros é o tema desta edição do Fólio deste ano, e portanto eu vou começar com uma pergunta pertinente para os dois, porque eu fiz a mesma pergunta aos dois autores, que é se a literatura é ou deve ser sempre política. E atenção, não tem a ver política no contexto literal da palavra, mas se ela é ou não sempre um retrato da sociedade. E os dois autores deram-me respostas completamente opostas. Eu vou citar a do... o que é interessante, porque o Jefferson Tenório diz: creio que não há como separar a literatura da política. É a resposta à pergunta. E o João Tordo responde-me: a literatura não tem obrigação de ser nada, nem política, nem retrato social, apenas retrato humano. Portanto, eu vou perguntar aos dois autores, neste caso começo pelo Jefferson Tenório, que já está aqui à minha direita, que me explica então porque é que não há como separar a política da literatura. Obrigado, Helena. Boa noite a todos. Bom, primeiro, estou muito feliz de estar aqui ao lado do João, vendo também pessoas conhecidas, amigas aqui na plateia. É minha primeira vez aqui em Óbidos e em Portugal também. Estou muito feliz com a repercussão do livro também. É uma pergunta um tanto... dependendo da resposta, ela pode ter uma ambiguidade, né? Porque senão a gente teria que discutir o que é política, né? Mas no sentido geral, assim, né, no sentido de que somos seres políticos, a literatura, na minha visão, ela não se afasta, ou ela não consegue se separar da política, né? Porque eu acho que uma literatura de qualidade, ela sempre contesta alguma coisa, né? A literatura, ela discorda da vida, ela discorda da sociedade, ela propõe alguma coisa, né? Então, nesse sentido, eu acredito que a literatura e a política, elas caminham juntas. No entanto, ela não deve ser entendida também como uma literatura engajada, né? Que seria, então, aquela literatura, como eu digo, que é quase uma espécie de colonização da palavra, né? Que é quando você tenta dar um único sentido para a literatura. E nesse sentido, eu acho que ela pode ser engajada, certamente, mas a literatura que eu proponho não é esse tipo de literatura, né? É uma literatura, então, que ela preserva as suas ambiguidades, né? Preserva as suas ambivalências, as várias formas de interpretação. Então, nesse sentido, eu acredito que a literatura ela é política. Você, João, você retira o que disse ou continua sustentando? Obrigado, Jefferson. Sim, olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite aqui da livraria e da Penguin Random House para esta conversa. E Jefferson, é um prazer também estar aqui contigo. Obrigado, Helena. Eu respondi à tua pergunta, estava no aeroporto entre Frankfurt e Lisboa e, portanto, recebi uma pergunta da Helena assim um bocado... tu achas que a literatura é uma coisa política? Eu estava a fazer escala entre um avião e outro
e dei uma resposta assim um bocadinho pronto, sem pensar muito, porque não percebi exatamente qual era a intenção. Agora percebi qual era a intenção, que era colocar aqui a questão quer dizer, quando tu dizes política, e não, presumo que seja o sentido mais ancestral de política, polis, cidade-estado, ou seja, de uma coisa que é feita em comunidade, não é? E nesse sentido, claro que sim, eu estava a assistir agora à conversa super interessante entre a Leila Slimani e o Juan Gabriel Vázquez, e uma das coisas mais interessantes foi a maneira como o escritor se posiciona perante a polis, não é? perante quem está do outro lado, não é? Eu acho que isso é muito interessante, porque a Leila Slimani tinha uma visão muito mais de, não, eu sou uma espécie de identidade única, solitária. Já estás a antecipar as minhas perguntas. Estou. Não. Estou a brincar, mas eu por acaso eu ia referir isso, okay. Que é precisamente a Leila Slimani, ela estava a dizer que não escreve a pensar no leitor, é exatamente o oposto. Ela quer assumir uma postura mais provocadora, mais quase de bad girl, não é? Que foi a expressão que ela inclusive utilizou, mas no entanto ela diz que não pensa no leitor, mas ela pensa no leitor quando ela assume uma posição exatamente contrária àquilo que se espera, ou seja, ela está a pensar no leitor. Sim, claro, era um bocado aí que eu ia chegar. Estava a tentar fazer o raciocínio no sentido em que o grande problema, para mim, de um escritor falar sobre aquilo que faz, tem a ver com que estamos a usar o mesmo artifício para explicar aquilo que fazemos, ou seja, nós estamos a explicar com palavras as palavras que escrevemos, não é? E é a única forma de expressão artística que faz isto, porque se tu perguntares a um músico como é que ele chega à composição, ele vai usar palavras, não te vai dizer, não se põe a tocar música, não é? E por isso às vezes parece-me que só se consegue explicar esta ideia de como é que eu chego ao outro, ou porque é que eu quero chegar ao outro, de uma maneira, de um ponto de vista metafórico, não é? Por exemplo, uma das coisas que se aprende em música, quando dos teóricos de música que ensinam logo às crianças é, por exemplo, parabéns a você, tarararara, que é uma ótima ideia musical, não é? E depois vem tarararara, que é um desenvolvimento dessa ideia, tarararara, que é um desenvolvimento ainda melhor, não é? E depois volta à parte inicial. E isso é muito interessante do ponto de vista narrativo, porque o que isso quer dizer é que eu muitas vezes, quando eu próprio escrevo, ou quando leio coisas de que gosto menos, e quando eu próprio escrevo, porque às vezes escrevo coisas de que gosto menos, e quando olho, o que leio é e eu não consigo seguir isto. Eu não tenho capacidade de seguir esta frase musical, não é? que vem a seguir. Portanto, o que me parece que é importante não é a questão de se a literatura tem um lado mais político, no sentido de engajado, como dizia o Jefferson Tenório, mas acho que tem que haver um lado de consideração humana, né? por quem nos poderá ler. E quando a Leila Slimani dizia que isso não tem importância nenhuma, que eu concordo no ato da escrita, talvez no ato da reescrita e no ato de saber que o livro vai ter um destino final, e esse destino final é um leitor que nós não sabemos quem é, que pode ser alto, magro, mulher, homem, novo, velho, etc. Essa consideração humana de não fazer porque, quer dizer, ninguém consegue seguir isto, não é? E, portanto, se eu tiver mais ou menos uma narrativa, ou uma ideia de narrativa que seja que não tem que ser uma fórmula, nem tem que ser nada disso, é uma questão de consideração humana. Isso eu acho que é muito importante no que diz respeito à literatura e de quem está do lado de cá, não é? Quem escreve. Aproveito a deixa e pergunto ao Jefferson, tu tens também essa consideração humana quando estás a escrever? Tu pensas no leitor? Acho que, vou fazer uma generalização aqui, mas eu acho que os escritores, eles pensam no leitor ideal, mesmo que esse leitor ele nos escape, né? Ele sempre vai nos escapar, a gente nunca vai conseguir, de fato, concretizar esse leitor, mas acredito que exista um leitor, talvez mais importante, que é o próprio escritor, né? Ou seja, ele vai escrever um livro que procura agradá-lo, né? Que procura
ou até provocá-lo também, né? E a discussão aqui é sobre o outro, né? E me parece que o escritor ele faz esse movimento interno de busca do outro, né? Essa migração de um para o outro, e a partir desse movimento é que ele constrói aí a sua literatura. Então, a gente pensa, né, no leitor ideal, mas ao mesmo tempo ele é um leitor que ele vai, enfim, ele vai acabar nos escapando. Mas perguntando o que é o leitor ideal? O leitor ideal, acho que é aquele que vai... que vai ler os nossos livros, né? Porque o que o escritor quer, no fim das contas, é ser lido, né? É o que a gente quer, né? Por mais que a gente escreva sem esse compromisso, assim, de objetivo, né? Mas o que a gente quer é ser lido, né? Mas tem algumas coisas, por exemplo, que o escritor faz na sua ficção, talvez pensando como vai ser essa recepção depois. Eu acho que isso acontece, né? Mas a gente não tem controle da recepção do outro, né? Então, por mais que a gente queira, né, provocar algum efeito na leitura do outro, isso nos escapa, e é bom que isso nos escape, né? A gente não pode ter controle do que a gente escreve. Eu me lembro que no meu segundo romance, que se chama Estela Sem Deus, eu escrevi um livro, enfim, era um detalhe, mas eu achei que esse detalhe iria, assim, que as pessoas iam comentar muito, né? Que eu retirei todos os pontos de interrogação do livro. Então, é um livro que não tem pontos de interrogação. Então, se faz perguntas, obviamente, né? Mas eu fiz uma estrutura sintática de modo que parecesse uma pergunta, né? E que o leitor identificasse como uma pergunta. E aí, claro, tem um motivo para isso, né? É a história de uma menina de 13 anos de idade, que ela quer ser filósofa, e a epígrafe do livro é Deus não gosta de perguntas, né? E aí ela vai narrar a história dela, digamos, lubridiando Deus, né? Ou seja, ela está fazendo pergunta, mas as perguntas não estão marcadas ali. E eu achei que as pessoas iam falar sobre isso, que os leitores iam, né? Acho que eu tive 1 ou 2 comentários, né? sobre essa parte da pontuação. Então, a gente tenta causar um efeito no leitor, mas isso está fora do nosso controle, e que bom que seja assim. Mas há a pergunta que eu fiz, que é: a literatura ou deve ser sempre política? E atenção, eu volto a dizer, não tem a ver no sentido literal da palavra, mas tem a ver como um retrato da sociedade, e muitas vezes como crítica, como forma de nos despertar. O Jefferson responde também uma frase interessante, que é: a literatura existe para discordar da vida. Isto quer dizer o quê? Isso significa que eu escrevo porque eu não concordo com as coisas, né? Porque se eu concordasse com... E acho que tem a ver com as injustiças, assim, né? Mas aí tu procuras uma mudança ou um alerta? Eu procuro uma mudança, mas é uma mudança quixotesca, né? Ela não é uma mudança do modo pragmático e prático, né? Eu não acredito que alguém vá ler O Avesso da Pele, por exemplo, e vá se tornar um antirracista da noite para o dia, né? Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que ela possa sensibilizar as pessoas, né? Que ela possa, de algum modo, fazer com que as pessoas reflitam, né? Eu acho que há maneiras mais práticas e mais pragmáticas, né, de conseguir mudanças, com leis, né, com movimentos políticos, né? Eu acho que a literatura ela atinge as pessoas de um outro modo, né, um modo mais subjetivo, num outro tempo, um tempo mais lento, e aí, nesse sentido, eu acredito numa mudança interna. Tu concordas com esta frase, João? A literatura existe para discordar da vida? Para? Discordar. Porque há uma coisa curiosa, porque às tantas eu estava a ler o que é que vários autores escrevem sobre a literatura, e muitos associam a literatura à verdade. Há vários que dizem isto. Inclusive havia, acho que era... a literatura é sempre uma expedição à verdade. Kafka disse isso. Eu tenho sempre muita dificuldade em falar com generalizações. Tenho muita dificuldade em falar, claro. Tenho muita dificuldade mas em falar atenção, com generalizações. Porque, claro, mas a pergunta é para ti, João Tordes. Eu sei, sim.
Sim, mas a resposta, se for generalista, eu não sei bem o que é que estou a dizer, não é? Até porque os escritores, e eu faço isto muitas vezes, eu contradigo-me em 5 minutos. Ainda agora assistimos a uma conversa maravilhosa, não é? Em que houve um dos participantes que disse às tantas que não procurava respostas no seu livro e 10 minutos depois dizia que o livro devia chegar à verdade. E, portanto, quer dizer, já temos aqui uma contradição enorme, não é? Quer dizer, portanto, não... esqueci-me da tua pergunta, era sobre... A pergunta é se tu concordas com a afirmação. Existe para discordar da vida? Sim, eu acho que as minhas personagens, que é aquilo que mais me interessa, porque são as pessoas com quem eu me vou relacionando com mais intensidade, muito mais às vezes do que com as pessoas na vida real, em que o contacto é mais superficial, por vezes, não é? Vemos e tal, mas com as personagens estás ali durante meses e meses, semanas, anos, e vais de certa maneira entranhando quem estás a escrever e sobre quem estás a escrever e muitas vezes confundes-te até com quem estás a escrever. Também se falou de autoficção, não é? Naquela mesa e embora seja uma palavra também um bocadinho complicada, eu acho que aquilo que eu faço tem muito de autoficção, no sentido em que muitas das situações que vão aparecendo nos meus livros são situações que se passaram comigo ou se passaram com alguém que eu conheço. Muitas das minhas personagens são decalcadas ou da minha realidade ou de uma realidade próxima de mim. Pronto, nestas novas experiências que são os policiais, que me dão imenso gozo escrever, mas pronto, enfim, durante tanto tempo o policial esteve arredado do conceito de literatura, que eu nem sequer falo disso como literatura, falo disso como, para mim é muito divertido escrevê-los e acho que os leitores também se divertem ao lê-los, não é? É um tom completamente diferente do tom literário, por assim dizer, mas já estou aqui a fazer uma espécie de clivagem que não gosto de fazer, não é? Eu acho que um policial pode ter tanto de literário como um livro de Kafka, não é? E são duas abordagens aos mesmos temas. Neste Águas Passadas, por exemplo, deu-me muito gozo compreender como a personagem Pilar, que já é uma amiga minha, mas ao mesmo tempo é uma espécie de inimiga também, porque eu quando comecei o livro ela achava que conseguia de certa maneira controlar os caminhos que ela ia seguir e ao fim de algumas semanas percebi que ela ia ditar o seu próprio rumo e estou a tentar escrever uma segunda parte deste livro, ou um outro livro com a Pilar, e ela mais uma vez está a ditar as suas regras, e isso é muito interessante para mim observar, porque muito disto é inconsciente, não é? Quer dizer, eu à segunda-feira penso, ok, este livro vai neste caminho, eu tenho a certeza que à página 100 vou chegar aqui e lá. E quando chega a sexta-feira aquilo já não é nada assim, e eu não tive muito a ver com isso, não é? Muito do que se passa nos livros, ou muito daquilo que é narrativa, acontece de uma maneira inconsciente. O máximo que eu posso controlar é as frases musicais, não é? E não ir porque e já sei que e muito disto tem a ver também com essa consideração com o texto, ou seja, o texto ser objeto do meu escrutínio no sentido de não me perder, não perder o pé, que é uma coisa muito fundamental numa narrativa, e porque o texto literário, por mais que se fale na palavra verdade, é absolutamente artificial, é totalmente artificial. É escrito com enorme cuidado, é escrito com enorme, às vezes mesmo parcimónia, os diálogos não têm nada a ver com o modo como nós falamos na vida real, aquilo que se diz não tem nada a ver com o modo como nós tendemos a comunicar, quer dizer, o modo como nós falamos na vida real às vezes é totalmente anárquico, né? Eu estou aqui a falar contigo, depois olho para ali, olha que tal, tal os seus sapatos, eu gosto deles aqui. E às vezes nós falamos com certas pessoas e pensamos, mas que pessoa é esta? Mas onde é que está a cabeça dela? Não é? E o texto literário é absolutamente o contrário disso, é a concentração absoluta, a parcimónia, o trabalho oficinal, que é muito importante, não é? E isso não tem nada a ver
Mas isso não com a entra, vida, isso não com a parece vida quase cotidiana. contraditório do facto de tu estás a dizer que, por exemplo, a Pilar, ela toma conta de ti, não é? Ela segue o seu próprio caminho, tu não a controlas quase. E por outro lado, tu estás a dizer que por outro lado tem que haver um respeito pelo leitor, tem que haver quase uma parcimónia, um cuidado com a escrita. Não parece quase contraditório? Por um lado, tu tens regras para seguir, mas tu segues o caminho das personagens. Porque são duas coisas diferentes. Aquilo que as personagens querem numa certa situação, né? quando colocas as personagens numa situação de conflito, de grande conflito, não é? que para mim é a gênese de toda a narrativa, não é? Uma personagem que tem um conflito enorme, que é sempre um conflito interior, muito vincado, muito antigo, e o que se passa exteriormente é só o reflexo daquilo que a personagem tem que resolver dentro de si, que é um bocado a súmula das nossas vidas, né? E outra coisa é o cuidado oficinal que eu tenho com o texto, né? E portanto eu posso ter uma ótima frase musical, tararararara, lá vamos outra vez, né? Que é a frase musical mais conhecida de sempre e mais reproduzida de sempre, que tem o seu desenvolvimento muito básico, mas essa frase musical tem uma identidade própria, e o que eu posso fazer é respeitá-la, né? Desrespeitar essa ideia às vezes dá mau resultado, quando o escritor tenta ser mais inteligente do que a sua própria ideia, mais inteligente do que o próprio texto, e isso acontece muitas vezes, e por isso é que eu digo, muitas vezes eu leio livros, ou ouço música, ou vejo filmes, etc., que para mim que eu não consigo seguir aquilo, e talvez seja a minha capacidade limitada de hoje em dia entrar em certos géneros literários. Confesso que tenho uma capacidade limitada e não gosto de tudo, aliás gosto de pouca coisa, mas isso tem a ver com essa história da consideração. Se eu sinto que do outro lado pode ser a história mais abstrata do mundo, das personagens mais surreais, a linguagem mais barroca, mas se aquela coisa estiver lá, aquela coisa da consideração narrativa, eu consigo seguir aquilo. E muitas vezes eu não consigo seguir. E isso é que me faz confusão, e por isso é que eu acho que muitas vezes o escritor precisa trabalhar muitos anos na sua oficina para conseguir aquela coisa. Desculpa, já estou a falar. Não. Obrigada, João. E tu, Jefferson, tu também te deixas descontrolar de alguma forma pelas personagens, ou elas estão mais bem construídas? Não quer dizer que as do João não estejam bem construídas, obviamente. Tu ou deixas as personagens à solta e a seguir o seu próprio caminho? Quando eu comecei a escrever, eu tinha uma visão um pouco romântica, assim, da construção dos personagens, né? Eu acreditava que os personagens nos dominavam, que eles que impunham, né, as suas vontades. E depois, passado alguns anos, né, e chegando a esse terceiro romance, eu percebo que há uma coisa que o João falou, o respeito à verossimilhança do que você construiu, né? Então, como eu gosto de escrever romances, né? Eu tenho dificuldade para escrever poema e contos, tá? Eu preciso de mais tempo para conseguir desenvolver a história. Chega um momento no livro, quando eu estou construindo, sei lá, umas 50 páginas, por exemplo. Quando você tem umas 50 páginas de um romance, você já tem uma certa estrutura, você já tem uma ambiência, você já tem, os personagens já têm uma personalidade, eles já têm uma dicção, e isso vai reduzindo cada vez mais os caminhos que o seu personagem pode seguir. Porque dependendo do caminho que ele segue, ele pode trair aquilo que já se passou com ele. Então você vai reduzindo, né, cada vez mais os caminhos em que você chega, talvez, nessa verdade, né, que o Kafka falou, né? É justamente porque aquilo que foi construído antes me obriga a escolher determinados caminhos, e que se eu escolher o outro, pode trair aquilo que foi escrito. E quando eu falo aqui em verdade, acho que é complicado a gente falar que a literatura quer chegar numa verdade, porque a gente poderia ficar horas, dias discutindo, né, o que seria essa verdade. Por isso que eu prefiro ficar com a definição do Nietzsche, que é uma definição
boa e que também desloca, né, o pensamento, o conceito de verdade, né? Primeiro porque o Nietzsche ele não concorda que a gente deva descobrir a verdade, né? Ele acha que é mais produtivo a gente pensar a quem interessa determinadas verdades, né? Porque senão a gente vai ficar procurando o que é uma verdade e nunca vai chegar a lugar nenhum. Então ele prefere pensar desse modo. A que interessa esse tipo de verdade aqui e por que interessa essa definição e assim por diante. Então eu penso a literatura um pouco nesse sentido, assim, né, de não chegar numa... claro que é o que nós desejamos, chegar em algo universal, em algo que seja verdadeiro, né? Mas eu penso que é chegar num tipo de verdade, né? E não na grande verdade, né? Uhum. Então, nesse caso, para ti, qual seria a função da literatura? Eu acho que a literatura não tem função nenhuma e, ao mesmo tempo, ela tem todas as funções, né? Ela trabalha com essa contradição, assim, de ela ter muitas funções, né? E ela vai desde as coisas mais básicas, como formar leitores, né? Formar uma cadeia editorial, e ela também tem coisas assim muito... Eu sou professor, né, no Brasil de literatura e língua portuguesa em escolas particulares, e eu trabalho com adolescentes, né? E às vezes é muito difícil você convencer um aluno, principalmente aquele aluno que vem de uma realidade muito difícil, né, de uma periferia, pobre. Como é que você convence ele de que um livro, algo super abstrato, né, vai fazer algum bem a ele, né? Como é que você convence isso? Porque ninguém vai ganhar dinheiro lendo livro, a não ser os editores, né? Mas como é que você convence um adolescente de que ele vai ler um livro e aquilo vai trazer algum benefício para ele, né? Então, acho que a literatura ela também tem essa função, assim, de humanizar as pessoas, né, de fazer com que elas se aproximem do que há de mais humano e que consiga também... eu acredito nisso, né? Contemplar a beleza que há no mundo, né? Acho que a literatura também nos ajuda a chegar nessa ideia de beleza também, né? Uhum. Tu concordas, João, com esta ideia agora da beleza que existe na literatura? Absolutamente, sim. Acho que é uma das maneiras mais genuínas de encontrar beleza. Quer dizer, há muitos anos, quando eu comecei a escrever romances, não é? E foi um processo gradual de tentar encontrar uma voz e tentar compreender que tipo de escritor era eu, não é? Algo que pode demorar uma década, não é? E no meu caso fui passando por várias fases e achando que ia fazendo umas coisas melhor e outras pior, e há livros que eu escrevi que gosto menos e há outros que gosto mais, há uns que não posso vê-los à frente, há outros que tenho algum orgulho. Não tenho nenhum livro assim que eu diga, adoro este livro que eu escrevi, mas tenho momentos durante a escrita em que encontro alguma coisa em que eu nunca tinha pensado e encontro momentos de clareza, não é? E não para a minha vida também pessoal, mas para aquela personagem são momentos de clareza. Há pouco tempo na Feira do Livro houve uma rapariga na Feira de Livros de Lisboa, assim. Estava uma fila grande nesse dia, estava muita gente e houve uma rapariga, 20 anos, estava na fila à espera. Eu reparei que ela não tinha nenhum livro. Fiquei um bocado preocupado porque normalmente estas pessoas quando estão na fila e não têm livros é porque vêm reclamar. Mas a rapariga era muito simpática e sentou-se e disse, olha, eu estou muito chateada, não trouxe o livro, mas com o que você, no final deste livro, deste romance que está aqui, o policial, Águas Passadas, com o que fez a Pilar, porque na parte final do romance, quando se espera que a Pilar tome uma decisão, ela não é capaz de a tomar e a coisa acaba de uma maneira, acaba como começou quase, não é? E isso é tramado do ponto de vista emocional para uma personagem, mas para mim também, não é? E isto para dizer o quê? Que isso é uma reprodução da beleza humana, não é? De nós muitas vezes, a nossa vida não é
propriamente pautada pelos nossos sucessos, que são escassos, quer dizer, a menos que sejamos, enfim, génios, não é? Se formos humanos e normais, etc., os nossos sucessos são escassos, mas os nossos erros são muito frequentes e como seres humanos tendemos a olhar muito mais para o lado imperfeito da questão. Eu quando acordo de manhã, lembro-me, se tive um dia em que cometi um erro, no dia seguinte eu lembro-me do erro. Não me lembro das 23 horas de relativa tranquilidade que tive. O que me lembro é do erro que eu fiz, da coisa chata que disse à pessoa, da discussão que tive. Enfim, sabes como é? Todos nós sabemos isto. E isso é muito interessante porque esses momentos na escrita dos livros também surgem, não é? E essa beleza, que é a beleza da nossa humanidade, não é? Enfim, de muitas vezes não conseguirmos ultrapassar as nossas falhas, os nossos defeitos de caráter, surgem muito nos romances, mas no que diz respeito à prosa e ao texto, eu gosto que esses momentos não sejam muito abundantes. Eu quando leio prosa em que a beleza está constantemente presente, palavra após palavra, frase após frase, às tantas, ao fim de 10 páginas, estou cansado de tanta beleza, deixa de ser beleza, passa a ser rotina, não é? Por isso eu tento na prosa que esses momentos de beleza sejam guardados para quando há alguma coisa de facto especial a acontecer. E por isso. E porque a realidade nem sempre tem beleza. Mas depende de nós, não é? Quer dizer, há pessoas que acordam de manhã e que veem beleza em tudo e estão bem dispostas, etc. Eu não sou uma dessas pessoas, não é o meu caso. Ao fim de algum tempo consigo não sei o quê. Por exemplo, hoje acordei e foi um dia difícil porque tive 10 dias em Varsóvia, na Finlândia. Sim, em Helsínquia, onde há aquilo que eu ando à procura há anos, que é silêncio absoluto. Que é o que nós não temos aqui. Silêncio absoluto em Helsínquia é impressionante. Uma pessoa vai na rua e ouve-se um prego a cair no chão, é impressionante. E as pessoas falam todas assim, e são super, super civilizadas, e há um civismo enorme. É uma coisa, parece que estamos num mundo de fantasia, e eu prezo isso muito hoje em dia, não é? Como vivo em Lisboa, que é uma cidade que está sempre em obras. Eu acho que em Lisboa fazem obras por cima de obras. Eles estão em obras, depois lá há uma equipa a fazer obras por cima daquelas obras. Que é impressionante, quer dizer, Mas nunca será vi... que também esse desejo constante do silêncio é porque tu não o tens e se vivesses no meio do silêncio tu irias querer pouco de ruído? Eu passei 10 dias ali na Finlândia e só queria ficar 10 anos, porque aquilo foi maravilhoso. E depois quando voltas para Portugal, no fundo é o meu país, pronto, e eu daqui a uns tempo habituo-me, mas hoje de manhã acordei e estava uma mulher a gritar na rua e estava um tipo da Uber naquelas motas a passar e depois não sei, isto é um inferno. E pronto, e portanto nesse aspecto acho que não sei o que é que isto tem a ver com a tua pergunta. Não tem, mas se calhar eu aproveito para perguntar, porque isto não é, tu vives hoje no meio do ruído e tu desejas esse silêncio, e se estivesse no meio do silêncio provavelmente tu irias desejar um pouco de ruído, porque a contradição faz parte de todos nós, não é? Faz, mas eu acho que conforme vamos envelhecendo, não é que eu seja velho, mas já não sou um jovem, não é? Já não vais para novo. Já não vou para novo. Vais começando a procurar a tranquilidade que a tranquilidade exterior não tem que ser só uma coisa conseguida interiormente. Né? Diz normalmente que o ruído está nas nossas cabeças. Bom, mais ou menos. Né? Claro. Enfim, se fores ao tipo Centro Comercial Colombo ao domingo à tarde, o ruído não está só na tua cabeça, está em todo lado. Não é? Portanto, acho que vais procurando os lugares que são mais aprazíveis e nesse aspecto um escritor que é uma pessoa que normalmente é hipersensível e hiperirritável, não sei se tu concordas com isto, mas eu sou hipersensível e sou hiperirritável e tenho que fazer um esforço enorme para não gritar com as pessoas às vezes que estão a fazer barulho. Desculpa, esta conversa já não tem interesse. Obrigada pelo teu parecer, eu vou ter de fechar porque nós já não temos muito tempo para esta conversa, mas eu pergunto isso, o excesso de realidade, às vezes, porque tu disseste isso na tua resposta, é que às vezes é necessário haver um distanciamento da literatura, porque a literatura não aguenta o excesso de realidade. Eu acho que isso tem a ver com a ideia que eu tenho de literatura engajada, né? A literatura engajada, ela pede essa realidade, né? E o excesso de realidade agride a literatura, né? Porque para a literatura funcionar,
enquanto ficção, ela precisa desse afastamento pela fabulação, né? Ela precisa justamente disso. Eu fiquei pensando nisso que o João falou, sobre encontrar no livro beleza a cada frase, né? E isso também me incomoda, assim, João, porque me parece que aí vira uma coisa vulgar, né? Vulgariza, digamos assim, a beleza, né? E me parece que no meu primeiro livro, por exemplo, que se chama O Beijo na Parede, eu escrevi, sei lá, quando eu tinha 20 e poucos anos, e ao final de cada parágrafo eu colocava uma frase de efeito, assim, né? Porque eu achava que eu tinha que fazer. E é muito curioso isso, porque quando eu comecei a dar entrevista, acho que as pessoas ficavam um pouco decepcionadas comigo, porque elas achavam que eu ia fazer também essas frases de efeito, né? E aí não acontecia, porque é isso, né? Para a gente chegar numa síntese de alguma coisa, você está muito concentrado ali, né? E aí, quando você está numa conversa assim, com alguém, você não é o que está ali, porque o que está ali demorou muito tempo para ser gestado, né, para ser feito. Eu demorei 6 anos para escrever o Beijo na Parede, e é um livro de 120 páginas. Né? Então, foi muita reescritura e pensando nisso. E hoje, no Avesso da Pele, eu cuidei muito isso, em que momentos apareceriam essas frases de efeito, em que momentos as situações também de beleza aparecem também, para que quando essas coisas mais chamativas, assim, no sentido da beleza aparecessem, que elas fossem significativas, né? E aí você tem aí uma obra que de fato acaba realçando, né, a beleza. Mas eu esqueci a pergunta que você tinha feito. Era isso, tu fazias referência a isso, que era a literatura deve haver não aguenta o excesso de realidade, sim, portanto tem que haver um afastamento. E ela não aguenta o excesso de realidade, porque a vida é tão dura que ela precisa ser sonhada em alguns momentos. Né? E eu acho que a literatura ela proporciona isso, ela proporciona que a realidade ela possa ser sonhada e ela propõe alguma coisa. Mas, né? Este teu livro, precisamente, ele foca um problema real que é extremamente perturbador, não é? E na sociedade, que é precisamente o racismo. Sim. Portanto, tu tens esse excesso de realidade neste livro. Ele tem uma realidade, mas veja bem, o narrador, que é o Pedro, o que ele está fazendo ali ao contar a história do pai, né, o pai acaba morrendo em função de uma violência policial, ele está justamente tirando esse excesso de realidade, porque ele está narrando a história do pai, ou seja, ele retira o pai de sendo apenas um número da estatística e transforma ele num ser humano, numa pessoa. E é nesse sentido que é nesse movimento que eu acredito que se retira o excesso de realidade. E aí há o momento em que ele inventa uma vida para o pai, porque o que ele está narrando não é de fato a vida do pai, porque ninguém tem condições de saber tudo o que acontece na vida do pai, mesmo que esse pai conte para o filho a sua vida, não há como saber. Então ele está inventando uma vida para o pai, né? E ao inventar, ele está se deslocando justamente desse excesso de realidade. Eu acho que a realidade nos agride muito, né? Então eu prefiro buscar justamente a fabulação para que ela funcione como ficção, senão vira uma notícia de jornal, vira um relato autobiográfico, né? E não é isso que é o Avesso da Pele. Né? Eu tenho uma razão também para ter intensificado este tema, que é a política que envolve a literatura, ou a literatura que por vezes pode ser um retrato da política. Eu tenho que contar um episódio caricato, no mínimo, que aconteceu. Como o Jefferson está cá e eu faço a comunicação da Companhia das Letras, eu entrei em contacto com vários jornalistas para saber se haveria interesse em falar com o Jefferson. E houve uma das pessoas que me deu uma resposta, no mínimo, bastante inusitada, para não chamar pior. Eu sugeri a um jornalista e a resposta dele foi: eu não estou à vontade com o tema do livro, isso não é a minha praia, que é uma expressão que nós utilizamos quando não temos a ver com uma coisa, isso não é a minha praia, talvez seja melhor outra pessoa falar com esse escritor. Obviamente que eu estava a pedir outros jornalistas, não apenas este.
E a minha primeira resposta foi, eu compreendo, tudo bem. E depois eu no dia seguinte disse, não, eu não compreendo. Eu não compreendo que um jornalista, se sentindo desconfortável com aquilo que um livro lhe provoca, que tem a ver com o racismo, porque ele é um jornalista homem branco, e eu disse-lhe, tu como jornalista, tu deverias querer saber e ter curiosidade de perceber porque é que um livro te incomoda tanto ao ponto de dizeres que não é a tua praia. O racismo diz respeito a todos nós, não é? É um tema da sociedade e é um tema extremamente fraturante. E tu, como jornalista, devias sentir a curiosidade de saber porque é que o tema te perturba tanto ao ponto de tu achares que não é a tua praia. Eu acho que, em última análise, para mim, como jornalista, como fui jornalista durante 22 anos, como jornalista e trabalhando no meio literário, para mim a literatura e o jornalismo servem para isso, servem para questionar também, para eu própria dizer se isto me incomoda tanto, eu vou tentar saber porque é que me incomoda. E eu fiquei perturbada com aquela resposta. Não sabia ler. Talvez, mas pronto. E por isso, não tem bonecos, não tinha bonecos, ele não sabia. E por isso fiquei ainda mais curiosa ou ainda com mais certeza de que, de facto, a política é ou não, está ou não na literatura, e atenção, não tem a ver política com partidos, com esse tipo de política, mas é daquela forma de provocar, não é? De nos incentivar, que tenha a sua beleza também, obviamente, mas que tenha também esse lado mais provocatório e às vezes de nos espicaçar. Se incomodou o jornalista, já cumpriu o seu objetivo. o seu objetivo. Pronto. Muito obrigada por vocês estarem presentes aqui também e no Brasil também, aos nossos irmãos do Brasil. Eu queria só dizer que amanhã nós vamos ter aqui mais conversas os autores no mercado, tá bem? Vamos estar aqui com a Lília Moritz Schwartz e com a Isabel Lucas, e depois ao final da tarde vamos ter o Hugo Gonçalves e o Juan Gabriel Vasquez, e gostávamos muito de poder contar com a vossa presença. Muito obrigada.